Questão número 1. Acerca da resistência dos escravos à escravatura no Brasil colonial, julgue como certa ou errada a afirmativa abaixo. Os quilombos não apresentavam real ameaça ao sistema colonial, o que tornou desnecessária a intervenção da coroa para a sua contenção. A afirmativa está certa ou errada? Errada. Muitos quilombos, por estarem em locais afastados, permaneceram ativos mesmo após a abolição da escravatura em 1888. Palmares, no entanto, após décadas de sua fundação, sofre grande repressão das autoridades locais, não apenas pelo estímulo negativo que representava a estabilidade do sistema escravista açucareiro, mas também pelo desequilíbrio de poder que seu crescimento poderia proporcionar. Questão número 2. A criação das capitanias hereditárias em 1534 correspondeu à primeira decisão do governo de Lisboa para dar início efetivo ao processo de colonização do Brasil. A essa modalidade de parceria público-privada seguiu-se a instalação do governo geral na colônia em 1549. A respeito da dinâmica das relações, das rupturas e das transformações da organização sociopolítica, econômica e cultural do Brasil colonial, julgue como certa ou errada a afirmativa abaixo. À exceção de São Vicente e Pernambuco, o sistema de capitanias hereditárias fracassou. Dividida em duas, a primeira capitania do Maranhão não chegou a ser efetivamente ocupada. A afirmativa está certa ou errada? Certa. Muitas das capitanias demarcadas no mapa jamais foram ocupadas. Algumas, cuja ocupação efetivou-se, fracassaram diante dos diversos desafios que seus capitães donatários tiveram que enfrentar. Podemos afirmar, realmente, que Pernambuco e São Vicente foram exemplos de relativo sucesso diante das demais. Questão número 3. O Brasil foi incorporado à história mundial em decorrência do processo de expansão comercial e marítima europeia dos séculos XV e XVI. Grande foi o impacto da colonização sobre as populações autóctones, mas o que se define como povo brasileiro resultou da mistura, desde a colonização, entre os mais diversos grupos étnicos e culturais, a exemplo de indígenas, africanos, europeus e, mais tarde, asiáticos. Em geral, os padrões que definiram a colonização atendiam aos interesses do nascente capitalismo mercantil europeu e ao próprio dinamismo interno da economia colonial. Nas primeiras décadas do século XIX, em plena era revolucionária que convulsionava o velho mundo, a colônia emancipou-se de sua metrópole. A respeito desses aspectos que marcaram os primeiros séculos da história brasileira, julgue o item seguinte como certo ou errado. A colonização do Brasil teve início efetivo com a produção açucareira, que contava com abundante mercado consumidor na Europa e que exigia, para sua implementação, disponibilidade de terras, capital e mão de obra. A afirmativa está certa ou errada? Está certa. Nas primeiras 3 décadas de nossa colonização, houve relativo desinteresse de Portugal por sua colônia americana. Parte desse desinteresse está na prioridade dada ao comércio de especiarias. A madeira em cor de brasa não produzia a lucratividade do comércio oriental. No final do período, no entanto, a entrada de novos players na expansão marítima, principalmente a França, coloca em risco a soberania portuguesa sobre sua colônia americana. Havia a necessidade de viabilizar o povoamento colonial. Para isso, optou-se pela produção açucareira, iniciando-se assim a efetiva colonização.